bem-vindos, queridos amigos que nos acompanham e estão aqui sempre presentes conosco, acompanhando a nossa preparação litúrgica com a Lexio Divina para a liturgia dominical, celebrando o 24º domingo do tempo comum. E estamos nesse mês pastoralmente dedicado à Palavra de Deus. Aqui uma recomendação bem breve. Na liturgia, dentro da celebração da missa, nós costumamos ver nas nossas comunidades a entrada da Bíblia, a entrada da palavra, no mês de setembro, especialmente, que é o mês da Bíblia. Mas lembrando, os meses temáticos, eles são meses dedicados aí à pastoral, não é mês litúrgico. Então, agosto, mês das vocações, setembro, mês da Bíblia, outubro, mês do Rosário, não são itens para a gente colocar dentro da celebração da missa, porque a missa já tem o seu conteúdo, que é a liturgia dominical. As leituras, o evangelho, o tema de cada celebração que vem da liturgia da palavra. E a gente não deveria inserir outras coisas, outros temas, porque senão a gente tira a atenção, o foco central, que é a liturgia daquele domingo. Portanto, mês da Bíblia é uma iniciativa que a gente pode aprofundar nas catequeses, encontros, reuniões, mas não dentro da celebração. Claro, podemos fazer alguma menção nas celebrações, mas não enfocar isso na missa, porque não é o foco da celebração o mês temático, mas sim a liturgia daquele domingo. Portanto, também não é assim, vamos dizer, litúrgico, fazermos a entrada da Bíblia, a entrada da palavra. Primeiro porque nós, católicos, nós costumamos dizer que nós não somos a religião do livro da Bíblia, tem que estar escrito na Bíblia. Não, nós somos a religião da palavra proclamada. O nosso foco é a proclamação e não o livro em si. Claro, o livro é importante, não estamos aqui dizendo que não, Mas mais importante do que o livro é que ele seja lido, proclamado e acolhido pelos fiéis. Então nós enfocamos na celebração, na missa, a proclamação da palavra. Então não é muito correto entrarmos com a Bíblia, entrarmos com o lecionário, porque não é esse o foco. O foco é que a gente consiga preparar bem a proclamação da palavra. Para quem quiser, aqui abaixo na descrição do vídeo eu vou deixar um link com uma orientação da CNBB muito propícia para a gente poder compreender melhor o porquê que não por que não faz muito sentido a gente fazer essas entradas da Bíblia? Então, para quem quiser aprofundar, é importante, eu vou deixar aqui embaixo, depois vocês encontram ali embaixo na descrição, o link dessa formação que é tão importante para a gente poder melhorar nessas questões litúrgicas. Então, não nos preocupemos se a Bíblia entra ou não na missa. Nos preocupemos sim com a formação dos nossos leitores. Mais importante do que entrar uma Bíblia, entrar o lecionário, é que ele seja bem proclamado. Somos a religião da palavra proclamada. Preparemos bem nossos leitores para isso. Por isso que nós fazemos esse exercício da Lexio Divina, para a gente poder assim ter bastante propriedade e autoridade na proclamação da palavra. Juntos, portanto, passemos ao primeiro passo do nosso exercício, a leitura. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias o Senhor falou a Moisés: Vai, desce, pois corrompeu-se o teu povo que tiraste da terra do Egito. Bem depressa desviaram-se do caminho que lhes prescrevi. Fizeram para si um bezerro de metal fundido, inclinaram-se em adoração diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo: Estes são os teus deuses, Israel, que te fizeram sair do Egito. E o Senhor disse ainda a Moisés: Vejo que este é um povo de cabeça dura. Deixa que minha cólera se inflame contra eles, e que eu os extermine, mas de ti farei uma grande nação. Moisés, porém, suplicava ao Senhor, seu Deus, dizendo: Por que, ó Senhor, se inflama a tua cólera contra o teu povo, que fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte? Lembra-te de teus servos, Abraão, Isaque e Israel, com os quais te comprometeste, por juramento, dizendo: Tornarei os vossos descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e toda esta terra de que vos falei, eu a darei aos vossos descendentes como herança para sempre. E o Senhor desistiu do mal que havia ameaçado fazer ao seu povo. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Aqui uma leitura do livro do Êxodo, então cuidado já com o nome do livro, que traz um diálogo entre Moisés e Deus, falando sobre punição. Aqui, né, o povo interpreta que Deus aqui gostaria de punir o povo porque eles desviaram-se dos mandamentos, e Moisés intercede pelos seus, e Deus desiste e resolve então dar mais tempo para a conversão desse povo. Lembremos sempre, né, de que quando nós falamos aqui do texto bíblico, nós que fala, né, do Deus vingativo, do Deus que quer exterminar, são imagens muito próprias do Antigo Testamento. Claro, aqui não é uma imagem de que de fato Deus na sua essência é assim. O texto bíblico é sempre uma experiência ou uma visão que aquele que escreveu tem de Deus, e aí colocou isso no texto. Então não é que Deus é vingativo, não quer dizer isso. Aqui a gente sabe que no método histórico crítico que nós lemos a Sagrada Escritura, o povo tinha uma visão de um Deus punitivo e trouxe essa visão para o texto. Então aqui nós proclamamos uma experiência que o povo teve de Deus e uma visão que esse mesmo povo tinha do Senhor. Nós sabemos aqui ao longo da liturgia também, nós vamos aprofundar que a imagem que nós temos do nosso Deus hoje é uma imagem diferente dessa do Antigo Testamento. Devemos fazer essa leitura contínua, Antigo e Novo Testamento, para a gente completar a nossa leitura e interpretação bíblica. Cuidemos aqui com algumas expressões. Antes, chama atenção, aqui é um diálogo, então olhemos bem aqui as falas de cada personagem, de Moisés, de Deus, as vírgulas dentro do diálogo, as frases que estão entre aspas, que deve ser enfatizado como alguém falando dentro da leitura. Então a gente sempre fala disso aqui na leitura orante e nunca é demais, né, lembrarmos, especialmente aqui para essa primeira leitura. Algumas expressões: corrompeu-se, desviaram-se, um bezerro de metal fundido. Depois tem algumas expressões que fala aqui no singular, então cuidado para a gente não colocar o S no final. Por exemplo, quando diz ali assim: comprometeste, fizeste. Então cuidado aqui porque falando, né, de que Deus fez isso com o povo, falando no singular, então a gente não coloca o S no final dessas expressões, que é sempre um mau costume, né, que nós temos quando vamos fazer assim a leitura, às vezes na pressa, ler um pouquinho rápido demais. Então cuidado para a gente pronunciar bem essas palavras. Outras expressões ainda: extermine, cólera, quer dizer aqui vingança, né, raiva, algo nesse sentido. Abraão, Isaac, então aqui falando esses nomes com dois As nesses nomes, né, então salientando também essas expressões aí. O Salmo 50 desse 24º domingo do tempo comum. Vou agora levantar-me, volto à casa do meu pai. Vou agora levantar-me, volto à casa do meu pai. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Vou agora levantar-me, volto à casa do meu pai. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Vou agora levantar-me, volto à casa do meu pai. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Vou agora
levantar-me, volto à casa do meu Pai. Prestemos atenção, Salmo 50 é um salmo penitencial, então deve ser entoado aí nesse tom de súplica, pedindo perdão ao Senhor. Aqui atenção, quando nós cantamos esse salmo, as equipes de canto, prestemos sempre atenção também na entonação desse salmo, né? Ou de cada salmo que a gente canta. Por exemplo, se aqui, tratando-se de um salmo penitencial, deve-se ter uma melodia um pouco mais tranquila, um pouco mais calma, mais penitencial. Se fosse, por exemplo, um outro salmo mais de louvor, de gratidão, pode ser uma melodia mais alegre, né, mais festiva. Mas aqui não, aqui o salmo requer uma melodia mais voltada à penitência, porque ele é um salmo penitencial. Então valeria muito a pena as equipes de canto de nossas comunidades algum dia, né, organizar, pedir para alguém que conhece fazer uma formação sobre os salmos, para a gente conhecer os salmos, o que é cada salmo, o que fala, qual que deve ser aí a entonação de cada salmo, se é de louvor, de gratidão, de súplica, de pedido. Então vale a pena uma formação musical sobre os salmos. Olha que coisa bonita, que coisa bela, né? Para a gente poder cada vez servir melhor ao Senhor. Cuidemos aqui só algumas expressões, especialmente na segunda estrofe, quando diz ó Senhor, então o ó com acento, não é o Senhor. Logo na primeira também diz, tem de piedade, ó meu Deus, então salientar o ó. E depois, algumas expressões mais tranquilas, afasteis, retireis, e termina com Santo Espírito. Então aqui o Santo vem antes do Espírito, não é Espírito Santo, mas Santo Espírito. No fim é a mesma coisa, mas a palavra está colocada de modo diferente, como a gente costuma ver, então devemos respeitar também o texto, como assim ele traz. Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, agradeço àquele que me deu força, Cristo Jesus, nosso Senhor, pela confiança que teve em mim ao designar-me para o seu serviço, a mim que antes blasfemava, perseguia e insultava. Mas encontrei misericórdia, porque agia com a ignorância de quem não tem fé. Transbordou a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Segura e digna de ser acolhida por todos é esta palavra: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o primeiro deles. Por isso encontrei misericórdia, para que em mim, como primeiro, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza de seu coração. Ele fez de mim um modelo de todos os que crerem nele para alcançar a vida eterna. Ao Rei dos séculos, ao único Deus, imortal e invisível, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui uma leitura belíssima de São Paulo a Timóteo. Paulo aqui dizendo a Timóteo, agradecendo a Deus, porque usou de misericórdia para com Paulo, e Paulo se viu na obrigação de também ser instrumento dessa misericórdia. De perseguidor, passou a perseguido. Me lembro muito bem de uma expressão de um padre que já faleceu, mas que foi muito inteligente, professor, diretor de faculdade, que morava em Florianópolis, padre Paulo Bratti. E ele tem uma frase, acho que é o lema de ordenação sacerdotal dele, se não me engano, que resume bem essa leitura. Ele dizia assim: sou um pecador que Deus amou. E aqui é a experiência que Paulo também teve, né? Ser um pecador que Deus ama, e por isso deve ser instrumento desse amor, dessa misericórdia. Cuidemos aqui no finalzinho apenas com algumas expressões, quando ali diz assim: um modelo de todos os que crerem. Então aqui é uma conjugação irregular. Crerem nele para alcançar a vida eterna, né? Nessa segunda leitura, prestemos atenção, porque várias vezes aqui Paulo ele traz a expressão Cristo Jesus. Então a mesma coisa, né? É o contrário do que estamos acostumados. Então tomemos bem atenção nessa expressão. E o evangelho desse domingo é o famoso 15º capítulo de São Lucas, que é o capítulo da misericórdia. É o capítulo onde Lucas narra as 3 grandes parábolas da misericórdia: da ovelha, da moeda e do filho, ambos perdidos, reencontrados.
Por isso, com muita fé no nosso coração, vamos ouvir esse evangelho tão bonito. No lecionário, para quem for proclamar o evangelho desse domingo, traz uma opção do texto mais longo e o mais breve. O mais longo é o capítulo 15, versículos 1 a 10, que é o trecho da ovelha e da moeda. E o mais longo é a continuação, é do 1 ao 32, que daí é a ovelha, a moeda e o filho pródigo também. Aqui, por brevidade do nosso vídeo, para não ficar longo demais, nós vamos proclamar o texto mais breve, tá? Os versículos de 1 a 10. Mas há a opção no lecionário, se assim preferirem, de, na celebração, proclamar o mais longo, o trecho mais longo que continua, né? É a ovelha, a moeda e o filho pródigo. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Esse homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Tomemos atenção para a nossa meditação dessa liturgia, o grande tema da misericórdia. Estamos no mês de setembro, passamos da metade do ano, passamos da metade do ano litúrgico, caminhamos bastante na nossa liturgia, na caminhada da fé da igreja e no meio da nossa caminhada, quando a gente, geralmente na metade do caminho, acha que está tudo certo, tudo tranquilo, a liturgia vem nos puxar a orelha e nos perguntar: como que nós estamos vivendo a misericórdia? Na primeira leitura, o povo tinha a imagem de um Deus vingativo, mas Moisés é instrumento da misericórdia para com o povo desviado dos mandamentos. Paulo acha e se vê na obrigação de também ser instrumento da misericórdia, porque Deus usou de misericórdia. E no Evangelho, Jesus ele se apresenta como um pastor que vai atrás de uma ovelha dentre 100. Jesus se apresenta como uma mulher preocupada que vai atrás de uma moeda dentre 10. E Jesus se apresenta como um pai misericordioso que vai atrás de um filho perdido dentre 2. Olha a gradação que Jesus apresenta no Evangelho. De 100 ovelhas, uma se perde. De 10 moedas, uma se perde. De 2 filhos, um se perde. Claro, na exegese nós vamos ver que na questão dos filhos, os 2 estavam meio perdidos, né? Um na vida e outro na consciência. Mas enfim, esse é um momento, é um assunto para outro momento. Mas olha só que bonito. Jesus, ele se apresenta como o instrumento da misericórdia para nós, modelo de misericórdia para nós, para que a gente também tenha e use de misericórdia na nossa vida profissional, pessoal, comunitária e espiritual. Não importa se nós tenhamos mais 99 ovelhas, não importa se tenhamos mais 9 moedas, não importa se existe ainda outro filho fiel, o misericordioso se preocupa em primeiro lugar com aqueles que mais precisam. Jesus veio para os doentes e não para os sadios. Há mais festa por um só que se converte do que por aqueles que não precisam de conversão. Portanto, a liturgia desse domingo nos convida a olharmos para aqueles que mais precisam. E olha só, geralmente os que mais precisam não são os que vêm à igreja todo domingo. Como que está a nossa vida? Como que está a nossa comunidade? Quem é instrumento da misericórdia sempre é missionário. Sejamos, portanto,
a partir dessa palavra, missionários da misericórdia, ir ao encontro dos que estão perdidos, sem medo de tocar, encostar, conversar, abraçar, nos fraternizar e trazer de volta. Sejamos instrumentos da misericórdia divina. Juntos façamos nossa oração com as preces da comunidade e depois de cada pedido vamos responder: Senhor, Deus da luz, atendei-nos. Senhor, Deus da luz, atendei-nos. Fazei-nos ser uma igreja viva e comprometida, humilde e misericordiosa, para que sejamos sinais de vosso reino no mundo, nós vos pedimos. Senhor, Deus da luz, atendei-nos. Dai-nos a graça de descobrir em cada dia a vossa sabedoria divina, para que vivamos de acordo com vossa vontade, nós vos pedimos. Senhor, Deus da luz, atendei-nos. Tornai-nos irrepreensíveis em vosso amor, para que testemunhemos a verdade de vosso Filho Jesus, nós vos pedimos. Senhor, Deus da luz, atendei-nos. Fortalecei os missionários de vosso reino, e que, amparados por vós, anunciem com alegria o Evangelho da salvação, nós vos pedimos. Senhor, Deus da luz, atendei-nos. E como contemplação, que possamos durante esta semana tomar novamente o trecho do Evangelho, as 3 parábolas da misericórdia, meditar bastante, contemplar esta cena, e que nós possamos nos colocar no lugar do pastor que vai atrás da ovelha perdida, nos coloquemos no lugar da mulher que vai atrás da moeda perdida e nos coloquemos especialmente no lugar do pai que vai atrás do filho perdido. E contemplemos como na nossa vida estamos usando ou sendo instrumentos da misericórdia de Deus, que nós possamos assumir compromisso concreto de melhorar, ser um cristão mais misericordioso. E com fé, celebremos esse 24º domingo do tempo comum.